todos e lembramos que a sala deve ser esvaziada após o final de cada painel. Lembrem-se de levar todos os seus pertences. Boa tarde, meu nome é Steven Shen, eu sou curador aqui do Brain Space e agradeço muito a presença de vocês para esse papo que a gente vai ter agora com o Theo Marins e com o Heitor Souza. Eu queria só, antes de começar, como é o último dia, a gente já está aqui nessa maratona de conhecimento há 5 dias, eu queria agradecer muito a equipe do Brain Space, principalmente a Clélia, a Raquel e a Ellen, pelo trabalho incrível que elas estão fazendo aqui para fazer funcionar esse espaço aqui, e também, obviamente, ao Rafael e a Carla pela oportunidade da gente estar trazendo ciência e neurociência para cá. Ainda mais hoje, que é dia da educação, tem tanta gente dizendo que a educação não é importante, né? E é legal a gente ver casa cheia, o pessoal querendo conversar e conhecer coisas novas, tá? Então, obrigado a todo mundo. A gente vai falar de um assunto muito interessante e até, de certa maneira, tem muita curiosidade em cima desse assunto, né? E quem eu convidei aqui para conversar com a gente é o Theo Marins, que é biomédico e é doutor em ciências pelo Programa de Ciências Morfológicas da UFRJ, e Heitor Souza, que é gastroenterologista, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Pesquisa Clínica da UFRJ, também médico do Hospital Universitário. E são pessoas que têm interesse no tema e que trabalham com o tema. Então, a gente vai falar sobre algo que parece até um pouco de ficção científica, né? A gente tem trilhões de células no nosso corpo, né, cada um de nós, só que mais da metade dessas células não são nossas originalmente, quer dizer, não tem uma herança genética dos nossos pais, e elas acabam se juntando a esse nosso ecossistema ao longo da vida. Isso tem influências incríveis e algumas delas até que são surpreendentes em relação a como a gente se comporta, em relação às nossas decisões, em relação a doenças mentais, inclusive. É sobre isso que a gente vai falar. Então, Theo, acho que talvez a primeira pergunta que eu vou fazer para você é para você explicar um pouquinho o que é esse microbiota, né, esse grupo de micro-organismos que coabita o corpinho de cada um de nós aqui. Obrigado, Steven. Obrigado a todos pela presença. Isso é bem curioso. Você, quando cita esses dados, assim, quando eu comecei a ler sobre esse assunto alguns anos atrás, a gente fica bem animado e meio assustado ao mesmo tempo de saber que existem 100 vezes mais genes no nosso corpo que são desses micro-organismos que nos habitam do que os nossos próprios genes. Então, eu não sei até que ponto se quem está falando aqui agora sou eu mesmo, ou quanto que eu estou sendo influenciado por esses micro-organismos. E, como você falou, 1/3 só das células que estão aqui no nosso corpo são nossas, os outros 2/3 não são nossas. Se a gente pudesse pesar... Então, assim, só para voltar, assim, microbiota, genericamente pode ser definida como a fauna e a flora que habitam uma certa região. Quando a gente traz esse conceito para o corpo humano, são as bactérias, os vírus e todos os outros bichinhos que habitam o nosso corpo, nossa cavidade bucal, nossa pele, nas mulheres a cavidade vaginal, etc. E se a gente pudesse juntar todos esses bichinhos e pesar, pasmem, eles teriam um peso aproximadamente de 1,5 kg, que é o mesmo peso do nosso cérebro. Corresponde mais ou menos a 2% do nosso peso corporal. Então, assim, de alguma maneira, a gente precisa começar a entender mais sobre eles, porque eles têm um metabolismo, eles têm influência sobre a nossa saúde e sobre a doença, como a gente vai discutir aqui hoje. E acho que a comunidade científica está começando ainda a entender sobre isso e tal. Então, é isso. Assim, é bem animador, é bem assustador também, e isso motiva a gente a estudar, a investigar e discutir cada vez mais o efeito deles na nossa saúde e na doença também. Heitor, quando é que a gente adquire esses micro-organismos, né? Como é que eles começam a fazer parte de nós? Quando, exatamente? Boa tarde a todos.
Obrigado, Stevens, pelo convite e parabéns aqui pela organização desse evento tão interessante. Bom, aparentemente, o que se sabe hoje em dia é que na vida intrauterina o contato com micro-organismos é muito limitado, né, pela barreira placentária. Então, na verdade, de praticamente zero dentro da vida uterina, o recém-nato recebe um banho, né, no seu parto, né? Então, é a partir dali que... Do parto natural, né? Bom, no parto cesáreo, ele acaba recebendo também uma exposição diferente, né? No parto cesáreo, o bebê acaba desenvolvendo uma microbiota com muitos elementos da pele, né? Da pele materna, né? Enquanto no parto vaginal ele recebe um banho de micro-organismos que está no trato genital feminino, né? E, aparentemente, essa é a fase sensível, né, da vida, em que o sistema imunitário é muito imaturo, ou totalmente imaturo, né? E, então, ele é ali um ponto crítico da educação desse sistema imunitário, né? E, aparentemente, tem efeito no longo prazo, né? E aí, quando você fala desse banho, né, de micro-organismos, eu lembro daquele banho contra os micro-organismos, que é a questão dos antibióticos, né? Qual é a relação do uso de antibióticos com essa microbiota e como isso pode ter uma influência, inclusive, na própria obesidade, né? Bom, aí o uso de antibióticos é importante na nossa vida, sociedade, na evolução das sociedades, né? Mas ele tem um efeito aparentemente deletério sobre a microbiota intestinal, né? E de outras microbiotas também, mas pensando na microbiota intestinal, ele causa uma grande modificação de equilíbrio, né, na microbiota, e ele foi associado a uma série de anormalidades, né? Vem sendo associado a uma série de anormalidades, inclusive com essa alteração na conservação de energia, que em grande parte é mediada, conseguida, ou pelo menos apoiada pela microbiota. Isso tem a ver com a obesidade, né, indiretamente, e com uma série de outras doenças, inclusive doenças gastrointestinais, com as quais eu trabalho diretamente. Então, o uso de antibióticos, por exemplo, quanto mais precoce e em maior quantidade o uso de antibióticos na infância, quanto mais precoce, maior o risco de desenvolvimento de doenças alérgicas e inflamatórias, né? Imunomediadas e inflamatórias. Isso, aparentemente, tem a ver com esse desequilíbrio que se chama disbiose. Então, o antibiótico é o indutor dessa tal disbiose. E só complementando aqui, que também, assim, não só o antibiótico, o uso de antibióticos que pode modificar a composição da nossa microbiota, né? Ao longo da vida, a gente pode estar exposto a vários eventos que potencialmente alteram a composição da nossa microbiota. E por que isso é importante? A gente sabe que a gente vive em equilíbrio com elas, com esses micro-organismos, na verdade, e que a ruptura desse equilíbrio pode dar origem a condições patológicas. Então, é importante que a gente tenha bactérias boas em certa quantidade, bactérias até ruins em certa quantidade também, que estão sendo neutralizadas por essas que são boas, mas se esse desbalanço acontecer por qualquer a ação do nosso dia a dia, assim, então a gente sabe que a alimentação, nossa dieta altera a composição da nossa microbiota, doenças que a gente eventualmente está exposto, isso também pode influenciar, e obviamente também os antibióticos. Então é uma coisa bem dinâmica, assim. Deixa eu puxar então para você um estudo que saiu relativamente recente sobre o impacto de você ter animais domésticos, principalmente cachorros, bem na idade bem precoce, né? Acho que até 2 anos de idade, se eu não me engano. Como é que, quer dizer, então a gente pode dizer que um cachorro é o novo probiótico? Quando eu comecei a estudar isso, eu falei para minha esposa que quando a gente decidisse ter um filho, ia ser o mesmo dia que a gente ia decidir ter um cachorro. Porque eu acho que é fundamental, justamente nesse mundo que a gente vive cada vez mais limpo, cada vez com a menos presença desses micro-organismos, a gente sabe que, ao mesmo tempo, a gente está exposto a essa variedade de micro-organismos
essa sujeira boa, né? Deixar o cachorro lamber no nosso rosto, né, Heitor? A gente sabe que isso é importante, em algum grau, para manter essa diversidade da nossa microbiota e ser capaz de manter o equilíbrio. Isso no estágio inicial da vida de uma criança, na verdade, isso é fundamental para que o sistema imunológico dela se desenvolva de uma maneira apropriada. Tá, eu só vou agora puxar então por Heitor, porque tem essa questão também de lamber cara de cachorro, não é uma coisa... Em algum grau, Fala aí, Heitor. Não, em relação, quer dizer, tem essa questão da diversidade associada ao... Pois é, acho que o que o Theo falou é interessante, que isso tem a ver com essa teoria da higiene, né? Que é o mundo cada vez com mais vacinas, antibióticos e saneamento, etc. Isso, obviamente, trouxe um grande benefício para todos, mas, em contrapartida, isso está fortemente associado ao aumento de doenças imunomediadas e alérgicas, né? Então, essa história do animal doméstico seria trazer um pouco da natureza para dentro de casa, que as pessoas moram em apartamentos, em geral, cada vez mais limpos, higiênicos, assim. Então, é uma maneira de trazer a natureza para dentro de casa. Acho que seria isso, talvez sem exageros. Né? Deixa eu te perguntar outra coisa, então, Heitor, sobre... tem uma relação também direta com longevidade, né? Tem alguns estudos tentando comparar o microbiota de centenares de pessoas que vivem além dos 100 anos e, aparentemente, essas pessoas têm um microbiota de pessoas bem mais jovens, né? Não de pessoas idosas, né? Como é que você vê isso? E talvez você pudesse relacionar isso também com a tal dieta do Mediterrâneo, né? Que também é algo que tem uma relação com longevidade. Acho esse assunto todo é bastante complexo e é difícil ter respostas simples, mas, de qualquer forma, nessa fase sensível da vida, que seria infância mais precoce, a criança é exposta a um mundo completamente novo e desconhecido, e a microbiota dela, então, vai ser moldada a partir desses primeiros contatos, bem no início da vida. E depois, na infância, adolescência, ela varia bastante, a microbiota flutua bastante e tende a se tornar mais estável na idade adulta. E depois, quando a pessoa é idosa, ela ainda é totalmente diferente de todas as outras etapas da vida. Acho que, se a pessoa chegou a essa idade mais avançada, é porque ela passou por uma série de barreiras e não ficou doente, né? Então merece atenção, estudo. Mas essa história porque a microbiota vem sendo associada, por exemplo, a diversos tipos de câncer, né? Principalmente do aparelho digestivo. Então, seria uma razão, digamos, para causar morte ou uma vida mais abreviada. Deixa eu só te cortar, talvez seja importante para o pessoal. Quando você fala, você tem uma composição, né, de micro-organismos, a variação dessa composição que pode ser benéfica ou nociva, né? Acho que esse é o ponto, né, que você está querendo... Assim, ela pode variar, ela varia frequentemente, em um intervalo de dias, semanas, né, dependendo de hábitos, né, e principalmente relacionados à alimentação, à dieta, você consegue variar, modificar a sua dieta, aliás, a sua microbiota, e isso não é de forma permanente. Então, ela tende a voltar para o estágio anterior, onde estava, depois que você modifica aquela sua dieta, por exemplo. Então, essas diversas mudanças de padrão ao longo da vida, aparentemente, estão sendo associadas a uma série do desenvolvimento de doenças, diversas doenças. E essa tal dieta mediterrânea, ela simplesmente é uma dieta que, aparentemente, mais protetora, né, digamos assim, e associada com essa longevidade maior, ela tem frutas e verduras em sua base, né? E tem menos carboidrato e gordura que a dieta dita ocidental, né? Esse ocidental, a gente se inclui nisso, embora o Brasil tenha características diferentes. Essa dieta ocidental ela é rica em carboidratos e gorduras e ela é associada a uma série de doenças dessas que eu falei aqui, inclusive câncer. E a dieta, então, do Mediterrâneo, teoricamente, teria menor risco, né? E tem, então, uma riqueza em ácido eicosapetanoico, linoleico e ômega 3, né? Então, uma série de elementos que são relacionados a uma microbiota diferente, né? Que produz, inclusive, uma série desses ácidos graxos, né? Que a maioria são produzidos justamente pela própria microbiota intestinal e não pelos alimentos que a gente consome, mas, por sua vez, a microbiota é moldada pela alimentação, em grande medida, né? E você falou de alimentação, lembrei também de algo que a gente conversou aqui em outras mesas, que é a questão do exercício físico, né? Tem alguns trabalhos também que tentam relacionar a
a atividade física com alteração de microbiota. E essa microbiota ela fica alterada enquanto você faz exercício. Depois que você para o exercício, ela volta ao estado normal, né? Como é que isso funciona? Isso também, acho que é um mecanismo semelhante, mas é interessantíssimo isso também, mas na minha visão, assim, isso tem a ver com hábitos de vida em geral. Então, esse exercício físico, né, regular e tal, rotineiro, ele, em geral, vem acompanhado de uma rotina dietética também, né? Então, à medida que a pessoa decide fazer esses exercícios físicos, ela acaba modificando os seus hábitos, em geral, inclusive a dieta. Então, é difícil separar qual é o efeito de um e de outro, mas o estudo de atletas e pessoas que fazem exercícios, as que não fazem exercícios, mostram diferenças e, inclusive, com efeitos contra a obesidade, né? Efeitos pró-emagrecimento e de saúde em geral, mas que, não, por enquanto, não está dando para separar dessas modificações dietéticas, né? E a tendência é voltar ao padrão anterior. Se você volta à sua alimentação anterior e para de fazer exercício, você volta ao que tinha antes, que talvez não fosse bom, né? Tem assim, a gente está falando aqui de microbiota e a gente pode falar também de parasitas, né, de como eles alteram o nosso próprio comportamento. Tem uns trabalhos, de certa maneira, ainda controversos, que mostram o efeito do Toxoplasma gondii em tomadas de decisão em comportamentos de risco, né? Tem uns estudos nesse sentido. E, ao mesmo tempo, você tem a microbiota, dependendo da diversidade da microbiota, como um agente que protege o organismo, né? No caso, o ser humano, dessas consequências nocivas de alteração de comportamento pelo toxoplasma. E aí uma coisa que me ocorreu, talvez você pudesse comentar um pouco sobre as diferentes doenças mentais e transtornos mentais e doenças degenerativas que têm uma relação também com microbiota, né? Porque, só para lembrar, a gente tem esse microbiota e ele tem uma relação direta do intestino com o cérebro. Hoje em dia a gente chama, inclusive, do intestino como se fosse um segundo cérebro, a produção de serotonina. Tem várias coisas que acontecem ali que influenciam diretamente o cérebro. Então, conta para a gente, dá alguns exemplos de doenças do cérebro que têm uma relação direta com o microbiota. Isso é bem interessante. Então, parece que existe um eixo de comunicação. Na verdade, não só é um eixo que é composto por várias vias, que podem ser hormônios que são produzidos no nosso trato gastrointestinal, que chegam até o nosso cérebro, tem alguma ação no nosso cérebro, tem efeitos imunológicos também e tal. Tem várias maneiras como esses dois órgãos interagem, como a microbiota pode estar no meio do caminho modulando essa interação. No caso de doenças, a gente tem que ter sempre cuidado, porque com esses estudos de associação do tipo, você investiga o perfil da microbiota de pacientes com autismo e de pessoas saudáveis e você vê que tem diferenças. Aqui tem um perfil de uma bactéria mais predominante A e aqui da bactéria B. E você achar que aquela bactéria está causando aquela doença. A gente tem que ter cuidado com isso. A maioria dos estudos vem mostrando que existem várias dessas associações com as mais diversas patologias que acometem o cérebro. Mas tem alguns estudos especiais que me deixaram intrigados. Assim. Um deles é com a doença de Parkinson, que a doença de Parkinson ela é muito bem conhecida do ponto de vista da sua gênese e tal. Na verdade, a gente acredita que é muito bem conhecida, na verdade, que ela se dá por um excesso de uma produção de proteína em uma região específica do nosso cérebro. Só que tem evidências de que antes dos sintomas do Parkinson aparecerem, anos antes dos sintomas do Parkinson aparecerem, aparecem os problemas de perda de motilidade intestinal, como é que se chama? Me fugiu a palavra agora. Prisão, problemas do trânsito intestinal. E essas queixas do trato gastrointestinal parecem preceder muito antes do aparecimento, do surgimento dos sintomas motores e clássicos da doença de Parkinson. E tem um estudo em animal, que é muito em modelos animais, em roedores, que é muito interessante para mim, que é o seguinte: para você entender qual é a relação, para você investigar qual é a relação da microbiota com todas essas doenças, uma maneira é você criar animais em laboratórios que nunca foram expostos a micro-organismos. São os chamados germ-free. E existe também um modelo de animal que ele é feito, modificado geneticamente para ter Parkinson. Aquele animal vai desenvolver doença de Parkinson porque ele tem uma alteração genética que expressa aquela proteína que causa o Parkinson. Se esse animal com Parkinson cresce num ambiente estéril, ou seja, sem a presença de micro-organismos, ele não desenvolve a doença de Parkinson. Então, de alguma maneira, a microbiota tem uma influência que a gente não sabe exatamente qual é. Então, nesse caso desses experimentos, eles são muito legais e isso pode ser revertido, dependendo da mudança da composição da microbiota. Enfim, é um assunto bem legal e que mostra que pode, sim, ter uma relação direta, uma
questão de causa e efeito entre o que acontece aqui e o que acontece aqui. De repente, algumas pessoas podem até achar, alguns especialistas acham que, na verdade, essa doença pode até começar no nosso trato gastrointestinal e chegue até o nosso cérebro pelas vias neurais conhecidas. Tem experimentos também em camundongos, pelo menos, com alteração de comportamento autista Sim. e depressão e outros também que são muito interessantes. Mas eu vou te perguntar uma outra coisa agora, que é o seguinte, a gente sabe que se os insetos forem extintos, acaba a vida na Terra. E tem muita gente discutindo também que a nossa diversidade de microbiota, se ela acabar, ou se ela for muito... se a gente perder essa, for muito reduzida, a gente também está em risco a própria espécie humana. Tem um grupo liderado por uns pesquisadores de Harvard que estão coletando microbiota de populações indígenas, de populações que têm dietas muito mais ricas do que a nossa, para, no caso de um eventual colapso, você poder depois ter essa microbiota para resgatar. E eu queria que você comentasse um estudo que, na verdade, vai para o outro lado. A gente está falando aqui de salvar a Terra e pelo menos a espécie humana na Terra, e tem, obviamente, várias pessoas pensando na questão da conquista do espaço. E teve um estudo que pegou 2 astronautas que eram gêmeos idênticos, um ficou aqui e o outro foi para o espaço, os dois tinham uma dieta muito parecida, e eu queria que você comentasse como é que ficou o microbiota de quem for para o espaço. A gente tem que se preocupar também com o microbiota se quiser chegar a Marte? Esse assunto é super curioso. O que eles viram, com várias cautelas, assim, mas o que eles observaram foi que a composição da sua microbiota se modifica se você passa por uma temporada no espaço. Se você passa por uma missão espacial, nesse caso foi uma visita a Marte que durou mais ou menos 1 ano. Então você não, tem... no caso da visita a Marte, não. Não, na estação espacial. Na estação espacial, desculpa. E aí, é óbvio. E aí, eles observaram essa modificação na composição da microbiota e que, curiosamente, assim como a gente estava falando, quando o sujeito, esse gêmeo, retornou, a composição da microbiota voltou ao que é muito próximo ao que era antes e ao que como ficou a do seu irmão. Então, isso mostra esse dinamismo e mostra que, obviamente, um período no espaço tem impacto sobre nossa vida, sobre nossa saúde de maneira geral e, por que não, sobre a composição da nossa microbiota. Agora, os pesquisadores eles ressaltam que assim, a gente ainda não entende como que se dá essa relação. Acho que os métodos para entender, para entender mais a composição da microbiota e as características desses micro-organismos, eles ainda estão se desenvolvendo e estão permitindo cada vez mais a gente ter essas informações. Até então, eles ainda não entendem como que se dá essa relação, mas é muito curioso. Você falou métodos, eu lembrei e vou perguntar para o Heitor agora também. Você tem hoje em dia empresas, você pode fazer o sequenciamento do genoma da tua microbiota, né? Como é que esse negócio funciona e se você acha que isso tem um efeito prático, real, de você saber qual é a sua composição genética de material genético que você carrega dentro de você sem ser você mesmo? Bom, isso não tem uma aplicação prática no momento, mas tudo que a gente está falando tem base em estudos que usaram esse tipo de metodologia, então isso está evoluindo bastante. E provavelmente no futuro a gente poderia pensar num painel de microbioma, né, de produtos, né, da microbiota, não só dos micro-organismos em si, mas dos seus produtos, né, e que pudessem, uma vez associados a padrões específicos de doenças, por exemplo, a gente poderia tentar modular de alguma maneira. Então, essas técnicas de sequenciamento, em geral, elas dizem respeito às bactérias, né? Então, o que a gente está falando aqui quase o tempo inteiro de bactérias, mas, na verdade, o nosso microbioma ele é muito maior do que somente bactérias. Então, quase tudo que a gente falou em termos de resultados de estudos ou conjecturas que são feitas a respeito da microbiota tem a ver com o conhecimento desse mundo bacteriano. Agora, existem outros tipos de micro-organismos que habitam a nossa microbiota em geral, principalmente intestinal, e o maior grupo são os vírus, inclusive, né, em número muitíssimo maior que o das bactérias, inclusive, e a maioria deles, inclusive, é bacteriófago, né? E o que sugere, né, fortemente que eles também atuem no controle das próprias populações bacterianas, né? E quando a gente fala em antibióticos, por exemplo, a gente está pensando em antibióticos e que alteram essa população bacteriana. E, frequentemente aparecem aí fungos, infecções oportunísticas fúngicas, porque nós alteramos a microbiota bacteriana com o uso de antibióticos. Só para voltar lá à sua primeira pergunta. Então, acho que ainda estamos engatinhando nessa análise da microbiota, né?
Legal, então a gente falou uma coisa que não tem uma aplicação prática, mas eu queria que você contasse para a gente a tua experiência clínica dentro de aplicações práticas, né? A gente fala muito de transplante de coração, transplante de outros órgãos, mas tem uma coisa que já é uma prática médica, que é o transplante de microbiota, em outras palavras, o transplante de fezes. Como é que esse negócio funciona? E talvez fosse interessante você relatar um pouco dos casos que você acompanha, da importância disso para o próprio prognóstico de algumas doenças, né? O transplante de microbiota tem a ver com isso tudo que a gente estava falando aqui, partindo do princípio que existe uma microbiota que seria mais saudável e a outra menos saudável. Alguém pensou nisso e colocou em prática relativamente recentemente, inicialmente para o tratamento de uma infecção específica, que é a infecção intestinal pelo Clostridium difficile, que é um micro-organismo que, em geral, considerado causador de infecções oportunísticas e frequentemente associados ao uso crônico prolongado de antibióticos de largo espectro, né, e que tem, por sua vez, é muito difícil tratar a infecção por Clostridium difficile com mais antibióticos. Então, vários tratamentos foram tentados até que se chegou a esse transplante de microbiota. Então, a partir de uma microbiota de um doador saudável, digamos, esse transplante para o receptor seria altamente benéfico e com efeito relativamente duradouro, para pelo menos tirar o paciente do quadro de infecção. Esse transplante de microbiota também tem sido tentado em algumas outras doenças, como doença inflamatória intestinal, síndrome do intestino irritável, obesidade, até doença de Parkinson, né? Algumas autismo, né? Então ele tem sido testado, mas a única aplicação que oficialmente autorizada é para tratamento de Clostridium difficile. Os outros são todos em protocolos de pesquisa, mas com resultados interessantes, em geral favoráveis, né? O corpo pode ser o ouro do futuro, de certa forma. Tem uma questão que eu não sei se é verdade, que teve uma paciente que teve que passar por esse procedimento, mas depois que ela fez o transplante, ela engordou muito. Inclusive, ela processou o hospital. Depois, tem uma história dessa, não tem? Quer dizer, a vida dela foi salva, né, pelo transplante, mas ela acabou tendo uma alteração metabólica muito grande, né? Quando foram ver, o doador era obeso, na verdade. Esse é um estudo de caso. Isso mostra que é interessante e existem vários trabalhos com modelos experimentais demonstrando isso, né? Até modificação do comportamento, que são muito mais sutis, né, e difíceis da gente analisar, mas de obesidade ou emagrecimento, os dois podem ocorrer à medida que você recebe uma microbiota nova, completamente nova, de um indivíduo com hábitos totalmente diferentes, né? Então, essa conservação de energia, uma microbiota conservadora, ou pró-conservadora, ou favorável à conservação de energia, ela talvez cause uma modificação na sua composição corporal também. Isso em animais, em modelos experimentais, ficou claro, inclusive muda hábitos e comportamento do animal em relação à alimentação, né? Pode aumentar o apetite, o ganho de peso vem com aumento de apetite também, né? Certo, a gente está chegando no final aqui do nosso papo. Foi um prazer falar com vocês. Se vocês quiserem, a gente tem mais um minutinho. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa ou algo que a gente não tenha conversado aqui, eu acho que vamos usar esses 2 minutinhos para terminar, então. Eu acho que olhando para o futuro, assim, é óbvio que esse assunto deixa a gente super animado, mas o projeto Microbioma Humano ele é bem recente, foi quando Estados Unidos e Europa injetaram muito dinheiro nessas áreas de pesquisa. E praticamente 80% do que a gente falou aqui agora vem desses estudos que têm cerca de 10 anos desde que eles vieram a público. Então, acho que a gente tem que continuar conversando sobre esses assuntos, investigando a microbiota para entender cada vez mais como a gente pode usar ela a nosso favor para tratar a doença, para manter um grau de saúde. E eu acho que, então, isso são cenas para os próximos capítulos. Mas, assim, parece que vem bastante coisa interessante por aí. Então, só para completar, eu pensei em falar aqui e essa microbiota que a gente está falando, as diversas microbiotas, elas aparentemente refletem o ambiente, né? Então, e essas microbiotas que seriam associadas à saúde ou doença, longevidade, etc., comportamento, elas, em grande medida, aparentemente refletem o nosso ambiente, né? O nosso ambiente, né? O ambiente externo, digo. Isso aí. Tá certo. Gente, obrigado. Foi um prazer conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.